Bom dia, família Getu. Tudo bem com todo mundo? Todo mundo que está aqui presente, o pessoal de casa também. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer poder estar de volta, gente. E quando eu falo família Getu, eu estava até agora ali falando com a Dona Idê. Essa casa aqui é muito importante pra gente, né, gente? E quando eu falo família, é porque realmente somos todos irmãos, estamos aqui todos realmente unidos pelo amor de Jesus, gente, pela nossa evolução, pela verdade que o Mestre trouxe. Então, é de muito bom grado que a gente se reúne aqui e é com bastante gratidão que agradecemos a presença de todos vocês, sejam os encarnados, os desencarnados e o pessoal que está em casa. Muito obrigado. Eu vou dar abertura à nossa reunião pública hoje. Vou trazer a lição de abertura. A gente já vê o clima lá fora mudando, já está esfriando um pouquinho. Massachusetts, né, gente? A gente tem as 4 estações bem definidas. Eu acho que isso também é motivo de gratidão, porque, igual lá no Brasil, teve muita gente reclamar, não gosto de calor, não gosto de frio. E lá é calor o tempo inteiro, não tem como fugir. Aqui a gente consegue ver as folhas caindo, as folhas nascendo, as flores florescendo. O inverno também é bastante bonito, é gratificante. Então, é só motivo de gratidão, agradecer ao nosso Criador, né, gente? Então, vamos lá para mais um dia. Mais uma lição de abertura, e hoje eu estou trazendo o Relicário. É um livro que a gente usa bastante lá em casa para o Evangelho no Lar. Foi o livro que usamos também na celebração do nosso casamento, do meu casamento com a minha esposa. E é pelo Espírito Irmão Tomás, psicografado por Elma Laide Lamounier Torres. A lição de abertura que eu separei para a gente hoje, que eu estudei, é a lição de número 26, intitulada de Evolução na Escola Terra. Fala o seguinte: a nobreza de sentimentos é conhecida através dos atos cometidos. Todo aquele que procura se esforçar para ser justo e correto está encaminhando para se tornar um homem evoluído e despojado de todos os sentimentos negativos e maus. Gente, eu até grifei aqui. Todos aqueles que procuram se esforçar. Como que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Essa frase é muito falada aqui. Pelo esforço diário em saber domar as próprias tentações, os próprios erros, enfim, é pelo esforço. Então, quando a gente se esforça, o que é o esforço? Não quer dizer que a gente vai se esforçar e que a gente vai conseguir concretizar aquela tarefa com assertividade. Isso não é garantido, mas o esforço é a boa vontade, é a vontade em ação. É isso que Jesus quer da gente, o esforço. É assim que a gente reconhece um espírita, porque nesse mundo de provações, expiações, a gente vai ser provado. Então a gente tem que todo dia, em pensamentos ali, vigiar e nos esforçar para a gente domar as nossas imperfeições, porque estamos aqui, todo mundo aprendendo, isso aqui é uma escola, então a gente vai errar, a gente vai cair, mas o importante é a vontade de levantar e de ser melhor a cada dia. Continuando, ele fala assim: agir sempre com o coração e a razão denota nobreza de espírito. Procura tomar tuas decisões, julgando sempre que teus irmãos são seres também necessitados de auxílio e compreensão. Essa é uma das caridades que a gente pode passar para os nossos irmãos, porque se nós somos seres que necessitam de paciência, que estamos aprendendo, que estamos evoluindo, assim também são nossos irmãos de caminhada. Então que a gente possa ter com eles a mesma caridade que a gente gostaria que tivessem com a gente.
Usa da palavra orientadora sempre que teu interlocutor estiver em dúvidas e à procura de uma solução justa para resolver seus problemas. Sabe calar no momento exato em que teu aparte poderia trazer à tona a maledicência e a injúria perniciosa, que ofendem e destroem. Teu mundo é uma grande escola, onde todos necessitam aperfeiçoar-se e aprender novos valores, desenvolvendo novas aptidões para o engrandecimento e a evolução de todos. Sempre que te esforçares para alcançar um grau mais elevado na sua trajetória evolutiva, procura levar sempre convosco outros irmãos, que também precisam galgar novos horizontes, pois a felicidade só será completa quando atingires grandes esclarecimentos, sentindo também ao teu lado outros irmãos que tentam subir nessa escala para a ascensão espiritual. Muito bacana, gente. A analogia que esse capítulo faz do nosso planeta com uma escola. E de verdade eu acho que não tem analogia melhor para a gente fazer do que com a escola. Porque numa escola todo mundo está aprendendo. Até os professores, eles falam que aprende com os alunos. Então, querendo ou não, o mestre, digamos, a pessoa que está na frente falando, no caso eu aqui agora, no caso um professor na escola, a gente aprende com a experiência, com a vida, com todo mundo. E todo mundo está aqui aprendendo. Eu penso que cada um, como numa escola, estamos em diferentes séries, em diferentes graus de aprendimento. Tudo certo, tudo normal, mas todo mundo aprendendo. Alguns tiram notas melhores em algumas matérias, outros notas piores. Tá tudo certo. O aprendizado ele é contínuo, ele não para. E ele não é uma linha reta. Aliás, como a gente sabe pelo estudo literário espírita, a evolução ela é contínua, ela não para. Mas nesse meio de tempo ali, enquanto a gente está subindo, enquanto a gente está evoluindo, a gente cai, a gente erra, a gente cai nas tentações que a gente jurava que a gente nunca mais ia cair. Porque a gente é humano, a gente está pisando aqui nessa terra, gente. Então a gente jamais pode falar que a gente está livre das tentações, que a gente não vai cair naquele erro mais. Isso é muita arrogância. E a gente precisa ser mais humilde e entender que somos todos passíveis de erros. E ter caridade para com o próximo, com os erros do próximo, porque a gente também comete erro o tempo inteiro. E uma outra coisa que falou nesse parágrafo que é importante que quando a gente melhore, quando a gente evolua, que a gente olhe para trás também, que a gente procure ajudar os irmãos que ficaram para trás, que ainda estão para trás, porque a felicidade real mesmo vai ser quando a gente encontrar todo mundo junto, num plano mais evoluído, num plano mais feliz. E quando a gente fala de felicidade real, me lembra muito do que a Luciana Milan falou no evangelho passado dela, gente. A felicidade real, pelo menos para mim, e eu tenho certeza que para a maioria de vocês, tá em seguir a caminhada junto com Jesus, tá em aprender, tá em servir. Eu costumo falar que aqui é o meu lugar preferido, é a minha segunda casa, mas é o lugar que eu me sinto mais amparado, eu me sinto... eu sou o melhor de mim aqui dentro. E é claro que o objetivo que a gente tem aqui é aprender e levar para fora, levar para as nossas vidas. A gente tenta muito, mas é fácil, Kiara? Não, né? Mas você tá aqui, eu te vejo aqui todo domingo, se esforçando, tentando. Obrigado, é isso que Jesus quer da gente, o esforço. Conserva teu coração sempre puro,
aberto às boas ações, tentando apagar de teu espírito as lembranças passadas que deixaram marcas pelo teu proceder errôneo e irresponsável. Sabe entender aqueles que estão em fase de amadurecimento e que, por leviandade ou imaturidade, ainda percorrem os vastos campos da ilusão e da utopia. Ser condescente, que no caso é indulgente, benevolente, ser benevolente para com aqueles que precisam ainda encontrar os bons mestres que os ensinarão as boas lições, para que possam também, como ti, aperfeiçoarem-se e seguirem os exemplos deixados pelos mais experientes e mais esclarecidos. Planta com desvelo e carinho a semente da obra redentora que o Mestre Jesus deixou, para que todos possam segui-la e propagá-la. Espalhe a caridade e estarás cumprindo com as leis deixadas por Jesus, o grande Espírito, que trouxe ao teu planeta os iluminados ensinamentos para que todos pudessem evoluir e assim penetrar no paraíso celestial. Esse é o caminho, gente. Se a gente tem Jesus como molde, como guia, o caminho é a transformação. O caminho é a mudança. Não importa o que a gente foi no passado, não importa o que a gente fez, não importa os nossos erros do passado. Quando a gente entende quem foi Jesus e a grandiosidade desse Espírito e o que ele quer da gente, a gente tem um guia, a gente tem o caminho, a gente tem a verdade e a gente tem a vida para sempre, porque foi isso que ele nos prometeu, a vida eterna do lado dele, do lado dos espíritos, do lado das pessoas, dos espíritos que a gente mais ama. E é com muita gratidão por Jesus, o nosso mestre, que eu gostaria de iniciar a nossa oração de abertura. E eu convido a todos vocês que queiram cerrar os olhos, desligarem do mundo externo e conectarem com o mundo interno, que somos nós mesmos, que é o nosso espírito, a nossa alma e as nossas vontades e desejos mais intrínsecos, que possamos agora, meus irmãos e minhas irmãs, conectarmos com esses sentimentos mais puros de gratidão a Jesus pela nossa vida, pela nossa oportunidade de crescimento e melhoramento moral. Agradecemos muito, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor continue nos abençoando e nos protegendo. Que o Senhor continue iluminando essa casa de amor e caridade que tanto nos ajuda, que tanto nos ensina e que tanto contribui para o nosso refazimento íntimo. Obrigado aos espíritos desencarnados, que benfeitores, que ajudam, que preparam esse lar. Obrigado aos mentores do GETU. Que Jesus continue abençoando a cada um de vocês nesse trabalho de caridade. Obrigado a todos os irmãos e as irmãs frequentantes daqui, aos trabalhadores. E que Jesus continue abençoando a cada um de vocês, meus irmãos. Que seja mais um domingo abençoado. Que a lição de hoje possa tocar o coração e o espírito de cada um de vocês aqui presente, que traga transformação, que a gente possa trazer todo o aprendizado aqui, que a gente possa levar o aprendizado aqui para fora dessa casa, para nossas casas, com as nossas famílias, que esse aprendizado, que essa palavra nos ajude, seja o nosso guia, o nosso alento nas horas de dificuldade, que quando a gente se sinta tristes ou em situações difíceis, que a gente possa lembrar de todos os momentos vividos aqui nessa casa, de todas as palavras de carinho, de tudo que nos foi ensinado, e que a gente possa usar isso ao nosso favor.
Que Jesus continue abençoando a todos nós, que seja mais uma reunião abençoada. E muito obrigado a todos vocês que fazem isso aqui acontecer, meus irmãos e minhas irmãs. Fiquem todos com Deus, mais uma vez. A gente vai passar agora para o Livro dos Espíritos, tá com o Carlos. Muito obrigado, gente. Feliz domingo para todos. Pessoal de casa, fiquem com Deus. Bom dia, gente. Bom dia. Como o Kaique falou, meu nome é Carlos, para aqueles que não me conhecem. E a gente vai dar continuidade agora com o estudo do Livro dos Espíritos. Este momento é um momento, como está falando, é um estudo. Então, todo mundo pode participar, tá? O Kaique lembrou agora no começo que todos nós estamos aprendendo. Então, aqui não tem nenhum que sabe mais do que o outro. Tem simplesmente pessoas que estudaram com antecedência o assunto e está aqui para poder facilitar aqueles outros que não estudou, facilitar o aprendizado. O capítulo que nós estamos começando é o capítulo 5, e o título dele é da Lei de Conservação, capítulo 5 do Livro dos Espíritos, da Lei de Conservação. A pergunta 715. Gente, isso aqui a gente vai estudar em conjunto, tá? Aquelas pessoas que quiserem fazer pergunta, que quiserem responder a pergunta, por favor, levanta a mão e colabora. Para eu não trabalhar sozinho aqui, né? Então, Kardec pergunta a espiritualidade. Como pode um homem conhecer o limite do necessário? Será que a gente tem condições de saber o que é necessário para nós, em termos materiais? Será que a gente consegue, nós seres humanos, conseguimos discernir o que basta? O que é que a gente precisa para a nossa sobrevivência? Essa foi a pergunta que o Kardec fez. Como pode um homem conhecer o limite do necessário? E aí? Luiz não vale não. Luiz tá lendo o livro, ele não... Não é prova com o livro aberto, não. Pode deixar aqui a figurinha aqui. Eu acho que o homem ele pode sim saber do que lhe basta. Mas eu acho que o excesso do materialismo e toda essa situação que a gente vive no mundo hoje, eu acho que a gente ultrapassa o necessário. Tá. Antes de dar a resposta, o capítulo anterior vinha falando justamente sobre isso, sobre materialismo, sobre a importância das riquezas. Então ele continua, o Kardec ele fez tudo sequencial. Então ele pergunta aqui, essa questão do limite do necessário. A Meire acha que a gente está num mundo muito capitalista, né? Muito materialista. Que a gente ultrapassa, né, o que precisa. E vocês? Tem uma cabeça e tem 100 chapéus. Mas será que é todo mundo que pensa assim? Não, com certeza não. Somos todos diferentes, né? Então, alguém quer dar alguma opinião? Acho que algumas pessoas têm noção. Acho também que, dependendo da fase, essa noção também pode ser ajustada. Bingo. Isso vem com o amadurecimento espiritual de cada um. Então, a resposta: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Então, o que é que ele vem dizer aqui? Que alguns já trazem isso por intuição, mas que muitos só chegam a esse ponto após passar por várias situações. Bem, a gente sabe, a gente acredita
nas vidas múltiplas, na reencarnação. A gente sabe que um espírito ele não se torna um espírito. Ele nasce aqui até chegar lá perto do Criador, né? Então, o espírito ele não amadurece, ele não absorve ele numa única vida, numa única experiência. Até porque ele está falando aqui, alguns já trazem isso por intuição. O que é intuição? A intuição nada mais é do que o conhecimento que a gente traz anterior a essa vida. Isso é intuição. O que algumas palavras falam, o que algumas religiões, algumas pessoas falam de dom, aqueles falam que a pessoa é gifted, não é? Gifted, ou traz aquele dom de nascença, a gente sabe que isso é conhecimento que nós adquirimos em outras vidas passadas. Não pode ser dessa vida. Porque se você pensa assim, você está menosprezando Deus. Você está dizendo que Deus foi bom para uma pessoa e não foi bom para outra. Como é que Deus dá a uma pessoa conhecimento para a pessoa nascer gifted e a outra nasce simples e ignorante? Então, não existe isso. O que existe é o nosso conhecimento que a gente vai trazendo de outras vidas. Então, realmente tem pessoas que já chegaram a esse ponto e ela consegue discernir o necessário, o básico, o que é necessário do que é supérfluo. Mas tem pessoas que estão passando por esse conhecimento, estão passando por essa aprendizagem. Jesus, que é o nosso exemplo, nosso modelo, nosso guia, ele não nasceu Jesus. Ele não foi criado pelo Pai como Jesus. Ele passou por todo esse processo que a gente passou, que a gente está passando. Ele passou por tudo isso. Até porque, para ele ser o que é que ele é, ele tem que ter vivido aquilo. A gente aprende na teoria, mas a gente só sabe realmente depois que a gente põe aquilo na prática. Então, bora ver o que aqui o Miramês fala, porque a gente sempre procura o Miramês, porque o Miramês, ele desembaça as respostas que é a espiritualidade, ele mastiga para a gente e traz aquilo bem fácil. Quem gosta de estudar o Livro dos Espíritos, eu recomendo, procure essa coleção do Miramês. É muito boa. Para cada resposta que a espiritualidade dá, para cada pergunta e cada resposta que a espiritualidade dá, ele se aprofunda ali. Ali é 1 ou 2 páginas de explicações. E eu sempre, de vez por outra, eu lembro. Miramês, gente, é a reencarnação daquele velho espírito, aquele mancebo que um dia chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que é que eu posso fazer para ser salvo? É o jovem rico, é o jovem mancebo, não é? Que fala no Evangelho. Jesus disse: segue os ensinamentos. Ele disse: não, mas eu já sigo todos os ensinamentos. Aí Jesus chegou para ele e disse: então vende tudo e me siga. Ele não fez isso. Ele, apesar de seguir todos os ensinamentos que Jesus, que o antigo mandamento já falava, ele não quis se desfazer da riqueza. Então foi preciso os 15 séculos para a última encarnação dele como Miramês, ele nascer rico e abrir mão de toda a riqueza e dedicar a vida dele à pobreza. Na época, já no Brasil, dedicar aos escravos e aos indígenas, que o Brasil estava sofrendo, passando pela colonização dos portugueses e na época dos espanhóis também. Então, vamos ver o que aqui o Miramês fala. Conhecer os limites do necessário, abandonando o supérfluo, demanda tempo e espaço nos caminhos percorridos. Quando ele fala tempo, gente, é o tempo da espiritualidade, não é o nosso tempo, não. Porque às vezes a gente quer que o nosso tempo seja quando a gente botar os pés daí para fora. Quem já assistiu aquela série Chosen, The Chosen, quando eles perguntam, toda vez que eles perguntam a Jesus, Jesus fala Sum. Sum. Ninguém sabe quando é o Sum, mas um dia vai ser Sum. O homem a quem falta experiência, como pode conhecer? Então, o Kaique falou aqui na abertura, ele falando dos processos, dos erros que a gente comete, né? Então, a gente não pode cobrar isso de uma pessoa que não tem experiência. Porque a gente diz, fulano de tal tem tanto disso. Mas como é que você pode cobrar se muitas das vezes aquele espírito é um espírito novo? Então, a gente tem que parar também de julgar as pessoas.
Porque muitas das vezes a gente julga. Ah, fulano tem 10 chapéus, como a Meire falou. A gente não sabe a experiência que ela... Muitas das vezes nós somos um espírito bem mais velho, com mais aprendizado do que aquela pessoa que tem uns 10 chapéus. O espírito mais ignorante precisa de experiências aliadas com a boa vontade de deduzir o que deve ser feito e os limites do que lhe convém. Então, ele precisa de experiência e, além da experiência, ele tem que ter a boa vontade. Ele tem que querer, porque a gente já passou, muitas das vezes, por várias experiências. E a gente continua, às vezes, errando nas mesmas coisas que a gente já passou. Não é? Tem gente que passa muita dificuldade na infância, daí quer suprir isso na vida adulta quando pode, né? Uhum. Aí acumula. Mas, falando aqui das experiências, quantas vezes a gente já passou por certas experiências doloridas e a gente continua errando no mesmo, batendo na mesma tecla? Por quê? Porque às vezes falta a boa vontade de querer sair daquela situação. Entretanto, o espírito mais evoluído conhece seus limites por intuição. É aí a resposta que a espiritualidade fala. Alguns já trazem por intuição. Por quê? Porque eles já estão mais evoluídos naquele grau, naquele ponto. E lembre-se, gente, às vezes o apego à matéria não quer dizer que a pessoa é uma pessoa atrasada. A pessoa pode ser boa em vários aspectos. O fato dela se apegar a alguma coisa não quer dizer que ela é uma pessoa má. Tem tantas pessoas que, é lógico, ela tem que acertar aquele ponto. Aquilo ela tem que ser ajustado. Mas isso não denigre outras coisas que ela possa estar... Não é de todo mal. Não é de todo mal. Já guarda na consciência todos os direitos e deveres nos seus caminhos a percorrer. A vida escreve para as almas e ensina para todos os planos o modo pelo qual se pode e deve viver melhor. A doutrina dos espíritos vem, através dos seus inúmeros conceitos para os homens, reconhecerem a ponderação do seu valor. E nesse esforço, a intuição desabrocha pelos canais do seu dom. Então ele vem dizer o seguinte, que na doutrina dos espíritos a gente tem acesso a isso tudo. Os espíritos vieram, através dos seus ensinamentos, inicialmente através do Livro dos Espíritos, lançado em 1857, a abrir a nossa mente para isso. Vieram trazer ensinamentos que até então a gente não tinha. E aquilo foi só o começo. De lá para cá, quantos ensinamentos a gente tem a mais? Então, aqueles que querem, aqueles que têm vontade, podem e devem correr atrás. Aprender e, depois que aprender, começar a pôr em prática na nossa vida. Isso é de um momento para o outro? Não. Como já falou aqui, isso demora. Isso requer tempo, requer a boa vontade. Interessante que eu grifei. A força poderosa que alinha as criaturas para o equilíbrio é o tempo. Isso eu grifei aqui. Porque nada é feito da noite para o dia. O mundo não foi criado da noite para o dia. Aliás, o mundo nunca parou de ser criado. O universo ele é criado e recriado a cada momento. Nada surgiu da noite para o dia. Estrelas surgem todos os dias. As supernovas, todos os dias são criadas estrelas. Todos os dias morrem estrelas. Todos os dias são criados espíritos novos. Eles só não deixam de ser, só não deixam de existir. A partir do momento que o espírito é criado, ele fica ali, ele só tem um caminho, que é a evolução. Constante transformação. O tempo que vai levar, cada um vai ser seu tempo. Ele continua aqui. O tempo, ele é luz do progresso para todos os espíritos. Porém,
Cabe a todos estimular seus dons espirituais e capacitar-se naquilo que for da sua ordem fazer. Deus nos deixou a nossa parte. Quando o Espiritismo ele fala que nós somos criador, ele vem falar que Deus deixou a nossa parte. Porque a gente é parte de uma engrenagem infinita. Então a gente foi criado com um objetivo de trabalhar para que isso continue movimentando. Porque se a gente para de trabalhar, se a gente estaciona, a gente estanca um processo. E somente nós mesmos podemos realizar. Ninguém pode realizar nossa melhor e nossa conquista. Ninguém. Nem Jesus pode fazer aquilo que nos cabe. Ele nos orienta, ele nos guia, ele nos estende a mão o tempo todo. Como ele falou, nenhuma ovelha fica para trás. Ele está ali de suporte o tempo todo para a gente. Mas a gente tem que querer. Ele não vai fazer a nossa parte, não. Convém ao homem estudar, meditar e trabalhar sem esquecer o exemplo de Jesus. O mestre dos mestres é um inspirador divino para todas as criaturas do seu rebanho de amor. Aí ele traz aqui, João, capítulo 9, versículo 5, uma passagem de Jesus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí, Jesus, ele é a luz da alma. Necessário se faz que despertemos o Cristo em nós e asseguremos esse estado da alma permanente em nossa intimidade, tendo a luz do mundo irradiando a felicidade em nossos corações. Gente, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, ele não quis dizer que ele, a pessoa Jesus, era a luz do mundo. Ele quis dizer que a boa nova que ele trazia, os ensinamentos e os exemplos que ele trouxe aqui, aquilo sim é a luz do mundo. Aquilo é a luz do mundo. E é aquilo que a gente tem que trazer para dentro de nós, os ensinamentos dele, para que a nossa alma possa irradiar. Para que a gente possa ser luz, como ele é luz. Que a gente possa ser um holofote, não um vagalumezinho, porque hoje em dia a gente é um vagalumezinho, mas a gente pode se tornar um holofote no meio da escuridão e auxiliar aqueles nossos irmãos que vêm na retaguarda. Porque isso é que é a felicidade. A felicidade real do espírito é poder auxiliar aqueles outros espíritos que estão caminhando com ele. A gente ainda está um pouco longe de aprender isso, de absorver isso. Mas os ensinamentos que chegam através das literaturas espíritas, eles falam que esse é a maior satisfação dos espíritos evoluídos. É ver a espiritualidade crescendo. E a gente pode trazer um exemplo muito, assim, corriqueiro. As pessoas que são pais aqui. Eu acho que a felicidade maior de um pai ou de uma mãe é ver os filhos crescendo, não é? Ver os filhos progredindo, se tornando, como fala lá na minha terra, se tornando gente, dando para gente. Então, é a felicidade dos espíritos superiores. É ver a gente progredir, porque nós somos como os filhos para eles. Nós somos irmãos. É ver a gente crescer. A gente não gosta quando... Não só os filhos, porque no caso a gente não tem filho. Eu não tenho filho. Mas a gente não se sente satisfeito quando vê um amigo nosso que a gente tem um apreço crescer e progredir. É a mesma coisa a espiritualidade superior. Eles trabalham muito para que a gente possa crescer, para que a gente possa sair dessa encarnação melhor do que a gente entrou. Fala, Luiz. Não, eu creio que a palavra-chave
nessa resposta é ponderação. Ponderar é você ter um equilíbrio, medir. Porque quando ele fala, aquele que é ponderado, o conhece com intuição. Uhum. Mas aquele que não é ponderado, pode ter às vezes até a intuição, mas não o segue. A intuição que... Tanto é que o Miramês fala aqui, da nossa vontade, da nossa boa vontade. E ele fala assim, muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e sua própria custa. Quer dizer, vai ter um custo do seu esbanjamento. Né? E é interessante que nós temos que ter ideia que não há uma condenação de você ter bens materiais, de maneira nenhuma. Porque se assim não fosse as riquezas, não haveria trabalho, não haveria grandes empresas, não haveria grandes obras. Grandes descobrimentos, grandes pesquisas. Custa dinheiro. Então, bens materiais. Então, aquele que já tem a intuição de que pode ser útil o que está na mão dele, realmente vai fazer com que isso seja voltado a benefício da grande coletividade. Né? Quando, há 2 meses atrás, eu falei sobre a parábola dos talentos, Sim. é o bom uso dos talentos que a gente recebe. E continuando, como o Miramês falou a respeito do tempo, eu tive a felicidade dessa última viagem que eu fiz ao Brasil, de ter um contato espiritual com meu pai. Foi muito interessante. E através da mediunidade de um sobrinho meu. Estava eu e minhas duas irmãs. Então ele falando assim a respeito do tempo onde ele vive. Quer dizer, não é longe daqui. Mas ele falando assim, olha, se vocês querem ter uma ideia de como aqui é tão veloz, pense na internet 5G. Só isso. Só o 5G. Nós sabemos que é ultra rápido, em termos terrenos. Né? E ele falou uma outra coisa muito interessante, ele se dirigiu a mim e falou, Luiz, quando você vier para cá, você vai ver o tanto de coisas que tem para ser criada e inventada. Quer dizer, está em evolução. Para a espiritualidade poder liberar esses ensinamentos intuitivamente para os que estão encarnados, para os encarnados pôr em prática. Aí ele falou uma coisa assim, mas não se preocupem não, vocês, que não é tão cedo que vocês vão vir para cá. Então, assim... Aí você ficou feliz, né, Luiz? Olha, é aquela história, o momento que for o momento, é o momento. Mas é interessante esse aspecto, porque você observa que aqueles que estão convivendo nessa... Seu tempo não está vencendo não, né? Não, acho que tem um bocadinho de... Ainda tem que pagar muita coisa aqui. Agora eu não sei para quem, né? Porque foram três filhos, né? Então, e ele falou assim, ó, sua mãe está aqui e tal, mas ela não vai falar. Né? Não porque não dava voz a ela. Mas é interessante isso. A capacidade de nós interpretarmos isso como um ensinamento que vai nos ser úteis. Né? Então, nós temos que ter esse posicionamento. Né? Nós estávamos conversando aqui há pouco, né, Carlos, no momento que nós estávamos ali, a respeito dos processos que você está pensando em relação ao futuro da casa. É nobre isso. Por quê? Porque hoje a intuição que nós temos é o que nós vamos deixar de legado para aquilo que está sendo útil para nós hoje. Né? Uhum. Porque se eu não deixar nada de útil para aquilo que está me sendo útil, qual é o objetivo da nossa vida? Estarmos aprendendo tantas coisas de ensinamentos filosóficos, ensinamentos científicos, ensinamentos religiosos, e depois? O que eu vou deixar para o outro? Não adianta nada a gente aprender e não pôr em prática. Sim. É melhor aprender um pouquinho menos e pôr em prática aquilo que aprendeu do que aprender um bocado e não pôr em prática nada. E quem conhece o pensamento daquele que está acumulando riqueza que no futuro Aham. não vai poder usar? Nós não conhecemos o pensamento de ninguém. É. Né? Então, por intuição, eu já guardo uma coisa. Opa, está programado. Porque nós temos um mapa reencarnatório programado. Agora, cabe a nós cumprir ou não. É o livre-arbítrio. Só continuando aqui. Vai lá. O mundo
se encontra em desequilíbrio em todas as áreas e o fator principal é o supérfluo. Muitos sentem prazer no desperdício, enquanto muitos vivem dentro muito prazer no desperdício. Enquanto muitos vivem dentro do supérfluo, outros passam necessidade daquilo que alguns deixam de usar. Mas, aí tem o mais, né? Tem a vírgula e tem o mais. Mas, que retém por vaidade e usura. A natureza nos cobrará o que não deixamos os outros usarem, e a dor pode ser a mensageira da justiça indo ao nosso encontro. Conseguiram captar essa frase? Aquilo que a gente não deixa os outros usarem, por vaidade, por orgulho, por insensatez, por usura, um dia a gente vai ter que se acertar conta daquilo. Porque nada passa à toa. Nada. Nada fica à toa. Aquele que recebe os talentos e que enterra os talentos, aquele pode, na outra existência, nascer sem talento nenhum. E aí ter que mendigar para conseguir alguma coisa, conseguir algum talento. Então, muitas das vezes a gente vê aí pessoas que têm várias ideias. Têm ideias fenomenais, que têm capacidade, que têm conhecimento e instrução, mas nada do que faz dá certo. Vocês conhecem alguém assim? Não precisa falar, não. Mas eu acredito que vocês todos conhecem. Gente que trabalha a vida toda, que é esforçado. Ah, fulano é tão esforçado e não vai para canto nenhum. Fulano é tão inteligente e não vai para canto nenhum. Estudou tanto, tem faculdade, se formou, se pós-graduou e não vai para canto nenhum. Por quê? Às vezes as causas estão no passado. Porque vai ver, teve acesso a isso no passado e não fez bom uso. Então, nada é à toa, gente. Nada é à toa. A nossa encarnação, a espiritualidade superior, eles trabalham muito, mas muito. É uma trama que a gente não tem nem ideia. Então, nada passa despercebido. E se você tem condição, faça um bom uso daquilo. Não só pessoal, mas em pró dos outros, da comunidade. Porque a quem mais dá, a quem dá pode ser dado mais. Voltando de novo à parábola dos talentos. Aquele que multiplicou não ganhou os talentos daquele que não fez nada no final e recebeu mais talentos ainda para gerar mais ainda. Porque, como o Luiz falou aqui, não existe nada de errado com a riqueza, contanto que ela seja bem empregada para o bem coletivo, para o bem da humanidade. Porque a pobreza não leva a nada. Só leva a dor e só leva a dor e sofrimento. E ao desespero. Ela é necessária ainda neste plano, neste planeta de provas e expiações, por causa da sintonia, da necessidade que a gente tem. Mas nos mundos mais evoluídos não existe pobreza. É tudo equilibrado. A pobreza não é virtude, não. Virtude é você passar por ela de cabeça erguida sem fazer nada de errado. Isso é virtude. Mas nem a pobreza e nem a riqueza é virtude. Isso são bens materiais que nos são dados. Como você passa por ela e como você age, isso sim pode ser virtude ou motivo de vergonha. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente ainda tem mais 2 minutos. Não? Pode... Como oportunidades. Se a gente nasceu pobre,
Você tem a oportunidade de mudar, de trabalhar, de estudar, de mudar, e não tem nada de errado nisso, contanto que você faça aquilo corretamente, dentro dos ensinamentos que nos foram trazidos por Jesus. E aí, no momento que você conseguir aquilo, você se lembrar que tem pessoas que você passou por aquilo e que você pode e deve ajudar aquelas pessoas. Seja através da criação de empregos, através da distribuição de conhecimentos e várias outras formas. Porque ele vem falar aqui que a riqueza, ela é necessária, em outro momento do Livro dos Espíritos, que a riqueza ela é necessária justamente para isso, para que a humanidade continue crescendo, para que haja geração de emprego. Quem estudou o Nosso Lar e quem já fez o curso Nosso Lar, ou quem está fazendo, a gente vê que lá do outro lado todo mundo trabalha e que as pessoas trabalhando do outro lado, a pessoa tem mais acesso ao tal do bônus horas, a pessoa tem mais acesso a outras coisas daqueles que não querem fazer nada, que querem viver de braços cruzados. Aqueles que trabalham, eles conseguem o direito, adquirem o direito de ajudar os entes queridos, sejam encarnados ou desencarnados. E aqueles que não trabalham, que não trazem créditos para eles, eles não têm esse direito. Não adianta você chegar do outro lado, cruzar o braço, dizer que não quer fazer nada, e chegar em um determinado momento, eu quero ajudar meu filho que foi lá na Terra precisando de auxílio. Aí os nossos superiores lá vai dizer, tá bom, e quantos você já auxiliou aqui? Porque você vai precisar da ajuda de outros espíritos para auxiliar os teus entes queridos. O que é que você tem de economia nesse aspecto? Se você não tiver, esqueça. Porque você vai tentar ajudar aquele espírito, você vai prejudicar. Você, como espírito, vai terminar obsediando aquele que está encarnado. Porque a gente não adquiriu ainda o conhecimento para aquilo. Então, gente, meu tempo acabou. A gente ficou na pergunta 715 só. Mas eu gosto quando tem uma pergunta. Me preparei para 3, a gente ficou em uma só. É sinal que a gente explorou bastante essa pergunta. Como falou a lição, a gente tem tempo para estudar. Não tem pressa. Agora a gente vai passar para o Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo do Evangelho, que está com o nosso amigo Luiz. Olá, gente. Bom dia a todos. Bom, vamos falar hoje sobre fazer o estudo do Evangelho. E eu selecionei um capítulo que é interessante como as coisas às vezes se conectam muito, né? Desde quando a gente começou hoje com o Kaique com a abertura, depois o Carlos trazendo aqui a pergunta 715. E o capítulo para mim é um capítulo que me toca muito, que é o capítulo que, se a gente esquecer ou não souber nada mais do Evangelho, que nenhum dos Evangelhos, se você lembrar do capítulo 10, que é amar ao próximo, que é o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de Golden Rule, é a nossa regra máxima. E Jesus mesmo fala na Santa Ceia, né, que ele fala, se vocês não souberem de mais nada, lembrem disto. Essa é a lei de Deus maior. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente fala Deus é amor, é isso. Né? Que tudo se resume ao amor. Então, esse capítulo toca muito comigo, porque fala, né, daquilo que Jesus veio nos trazer. E a gente falou aqui sobre riqueza, né? Hoje falamos sobre bens materiais. Jesus, né? Vamos lembrar Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura, num chão duro e frio. Ele nasceu sem nada. Então, o ser... O espírito mais evoluído do planeta Terra. Então, às vezes a gente olha para as pessoas, olha aquela pessoa rica, bem-sucedida, e fala, aquele deve ser um espírito evoluído. Não tem nada a ver, gente. Aquela é uma pessoa bem-sucedida materialmente. E parabéns para ela, não estou criticando, hein, pelo amor de Deus. Nem também olho aquela pessoa, aquele mendigo andando na rua, falo, olha lá, que espírito pobre. Também não tem nada a ver, gente. Então, não julgais, né? E aqui lembrando isso, amor ao próximo. Então a gente tem que amar aquele mendigo e aquele rico igual. Foi o que Jesus fez. Né? Ele falou com Pôncio Pilatos e falou com Maria Madalena da mesma forma. Ele deu o mesmo respeito. E o que ele usou para conseguir isso? Essa regra. Ele simplesmente tirou os olhos materiais
e ele enxergava com os olhos espirituais, onde todos somos iguais. Todos somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, e todos alcançaremos o nosso objetivo em um determinado momento, cada um ao seu tempo. E qual que é a forma de alcançar esse objetivo? Uma delas está aqui. É a nossa regra principal, que é amar ao próximo como a si mesmo. E aí, falando sobre voltando aqui ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, o que eu gosto de... Deixa eu ver se está ligado. Bom, se eu ligar, acho que ajuda, né? Vamos lá. Eu gosto que Allan Kardec, quando ele escreveu este livro, ele usou como base todos os evangelhos de Mateus, de Lucas, de João e assim por diante, né? Então ele escreveu a sua obra, estruturou para a gente como um dos 5 livros que ele escreveu da doutrina espírita. E uma da frase que ele deixa na contracapa, que para mim é super interessante, que é essa: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que para a gente não ter a fé cega. E que em qualquer momento, e o Espiritismo tem essa base, se em qualquer momento for provada que algo que está escrito, algo da doutrina espírita, está contradizendo a ciência, a gente deve seguir a ciência. Certo? Porque isso tira o dogma. Por que isso é assim? Porque Deus quis. Não. Tudo existe uma razão. A gente está falando aqui do trabalho, né? O trabalho é uma lei divina, gente. O Carlos falou do bônus horas, que os espíritos que trabalham numa das comunidades espirituais, que é o nosso lar, olha que interessante, é a continuação daqui, gente. E aí o mais interessante é que tem espíritos lá que escolhem não trabalhar. E é o livre-arbítrio. E tudo bem. Só que eles não vão ter acesso ao bônus horas, que dariam direitos e créditos que quem trabalha mais tem mais direito. E não é assim aqui também? Olha que interessante, é consistente. A lei divina, ela é imutável e perfeita. O que é imperfeito são as nossas leis. Tanto é que elas constantemente mudam. Né? Você vê a Constituição, você vê as leis escritas, tanto lei do trabalho, todas as leis que a gente tem, elas vão evoluindo com o tempo. Quais leis que não evoluem com o tempo? As leis divinas. Porque Deus é imutável. Deus é perfeito. Deus não criaria uma lei que está errada. Nós sim. Porque nós somos seres em aprendizado, em aperfeiçoamento. Deus é perfeito. Então essa frase é interessante para a gente ter na cabeça, porque o Espiritismo não é aquele dogma que é assim porque tem que ser assim. Mas quando meu filho pergunta, mas por que é interessante, é legal você poder casar a ciência e a lógica com a religião. E é isso que traz o Espiritismo. E aí, continuando, esse capítulo 10, que é amar ao próximo como a si mesmo, Allan Kardec, todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele orientou, ele criou essa terceira edição, que a terceira edição foi a última edição que ele escreveu e foi traduzida por português pelo Guilhom, que era o presidente da Federação Espírita do Brasil. Ele ele fala sobre itens do capítulo que ele traz do Evangelho, dos diferentes Evangelhos, e depois ele traz instruções dos Espíritos. Porque lembrando que Allan Kardec, muito do que ele escreveu parte com base no estudo dele científico que ele fez e parte com base em instruções dos Espíritos, através de cartas que ele mandou para médiuns da França e do mundo inteiro, e depois colecionou isso. Né? E depois catalogou, e por aproximação, ou seja, por aquelas respostas que tinham mais sentido, ele trouxe e escreveu essas obras. Então não é um trabalho de um homem só, gente, é um trabalho de um conjunto de médiuns e espíritos do plano superior que trouxeram essas respostas. Então é assim que Allan Kardec escreveu. E nesse capítulo ele divide, né? Então são 2 primeiros itens, é o mandamento maior, ele começa com ele, fazermos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Ele traz as parábolas dos credores e devedores, e depois ele fala o segundo item, dai a César o que é de César. Que isso é uma passagem que Jesus
falou, que foi catalogado no Evangelho de Lucas e de Mateus. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E por fim ele traz os espíritos, o que ele catalogou das respostas dos espíritos, né? A lei do amor, o egoísmo, a fé, a caridade com os criminosos e deve-se expor a vida por um malfeitor. Olha que interessante já, né? Isso já ele traz trechos de perguntas super difíceis, né? Que eu tenho que ser caridoso para aquele malfeitor, para aquela pessoa que é má? A gente não acabou de ouvir aqui que não devemos julgar, né? E aí se você voltar a esse capítulo, a lei do amor, olha como as coisas se conectam. E não estou dizendo que é fácil, gente. E não é fácil. Mas é o que Jesus veio fazer. Jesus ele não diz, você foi mal, não vou te ajudar. Você trabalhava com isso, não vou te ajudar. Você não é judeu, não vou te ajudar. Não. Ele ajudava quem procurava, com amor. E para mim o principal, se a gente olhar no próprio exemplo da Bíblia e dos apóstolos, Judas, que foi quem ajudou, né, os fariseus na época a emboscarem Jesus e traiu Jesus, por assim dizer. Olha como a prova de amor que Jesus nos deu. Porque Jesus, depois que Judas fez isto, ele se sentiu tão mal, com tanto remorso, que ele se suicidou. Judas se suicidou. O que Jesus fez? Jesus foi ao umbral buscar Judas. E só saiu de lá quando Judas conseguiu acordar. Porque Judas se fechou como espírito, ele não aceitava o que ele fez de arrependimento. Olha que exemplo de amor. Isso é o exemplo de amor. Isso é Jesus. Né? Ele foi lá como traz no livro Coração e Vida, da psicografia de Chico Xavier, ele fala desse perdão. Né? Então isso é o perdão. E a gente só consegue alcançar o perdão através do amor. E isso é o maior exemplo de amor que Jesus podia nos dar. Ele fala, tem que ajudar aquelas pessoas que... Sim. Sim. Porque nós não sabemos, nós não devemos julgar. Quem somos nós para julgar alguém? Né? E aí, continuando neste estudo, é interessante a gente olhar como os fariseus, eles isso tudo, muita parte desse aprendizado vem nesse momento que Jesus chega a Jerusalém, perto da festa de Páscoa, da comemoração de Páscoa, e os fariseus lá estavam tentando, tanto os fariseus quanto os saduceus, os judeus da época, tentando orquestrar contra Jesus, porque eles estavam com medo de Jesus, na verdade. Né? O que eles tinham, né, o Sinédrio e os dirigentes do judaísmo da época, eles tinham medo de Jesus, porque Jesus, quem era aquele que não tinha toda aquela pompa que eles tinham, toda aquela organização, toda aquela conexão política, e estava ajudando tanta gente? Será que, então, com isso, o Jesus, ele na verdade oferecia perigo àquela organização? E é isso que eles estavam querendo lutar contra, com aquela pessoa que não se conectava com aqueles líderes do Sinédrio da época. E em Jerusalém era o templo máximo. E Jesus estava lá no templo máximo. Né? Então eles falam a pergunta, eles estavam se organizando, que Jesus já estava fazendo palestras públicas dentro de Jerusalém no momento mais festivo do judaísmo, que é quando eles celebram o momento que eles saíram do Egito. Né? Então essa é aquela passagem, a passagem que eles celebram na Páscoa, o momento que eles saíram do Egito. E aí eles se organizaram, fizeram a pergunta, né? Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo. E aí Jesus complementando, como ele disse, ele não veio destruir os mandamentos, ele veio complementar os mandamentos. E aqui tendes o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei
e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 34 a 40. Tá? Então, é isso que Jesus respondeu já naquele contexto, que ele estava esperando que Jesus fosse falar, eu sou o Messias. Ele respondeu de uma forma muito, como ele era muito mais evoluído, né? Que mesmo que o mestre mais sábio que tinha na época, ele responde de uma forma a não causar uma comoção contra ele. E aí, continuando no item 2 desse capítulo, fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei dos profetas. De novo, Mateus, em um novo momento, no capítulo 7, versículo 12. E tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Já no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Então você vê que vários evangelhos trazem passagens complementando ou reforçando essa lei de Jesus. E aí, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele continua, né? É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoares no fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Então isso é só um trecho, o texto é mais longo, mas Jesus aqui está se referindo sobre o perdão, que é uma ferramenta do amor. Né? Aqui Jesus fala no texto que se você não perdoar, você não será perdoado. E só através do perdão você encontra o perdão. Então, se você não perdoa alguém, como é que você quer ser perdoado por outro alguém? Então, aqui naquela parábola, ele está falando de alguém que fez mal para outro alguém e aí pediu perdão. Só que não perdoou aquele que ele fez mal. Então, aquele que lhe fez mal. Então, olha que interessante. E aí Jesus responde que Deus só vai perdoar você se você souber perdoar. Então, ele está querendo dizer, óbvio, Jesus fala em parábolas, mas o que ele está querendo estimular é o perdão. Ele está querendo dizer que para você ser perdoado, você precisa aprender a perdoar. Que você não pode esperar do outro aquilo que você não faz. Que, de novo, volta com a lei principal, que é a lei do amor. Fazer aos outros aquilo que gostaria que fizesse. Então, perdoar aos outros porque eu quero ser perdoado. E, por fim, amar ao próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que querereis que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. Porque resume todos os deveres do homem com o próximo. Então é simples, gente. É muito simples. Voltando ao princípio deste mandamento maior. E ainda no capítulo 10, continuando, já mudando para o próximo tema, dai ao César o que é de César. Então, essa é uma passagem super interessante de Jesus, que Jesus, de novo, está lá no Sinédrio, está lá em Jerusalém, na praça principal. No dia anterior, ele havia destruído, entre aspas, o comércio. Ele havia limpado o comércio da cidade, porque ele fala que aquele comércio é um comércio impuro, se transformou em um comércio impuro dentro do templo principal dos judeus de Jerusalém, da casa do Senhor, como era tratada, da casa de Deus, como era tratada na época, porque as pessoas estavam vendendo os animais para serem oferecidos na Páscoa, como oferenda para Deus, para purificar as famílias e agradecer pelo êxito que eles tinham feito da saída do Egito, e tornou aquilo um comércio impuro. As pessoas vendiam um favor, como se eu comprasse um bicho mais bonito e ia receber um favor melhor de Deus. Aí Jesus olha aquilo e fala, não, isso está errado. O que vocês estão fazendo não é certo. E isso já incomodou bastante, tanto os judeus quanto os romanos, porque aquele comércio gerava imposto, e imposto era oferecido para César. E para os judeus ele gerava dinheiro, e para os outros comerciantes, que eram de todas as religiões, gerava dinheiro. Então, Jesus ali já incomodou muito as pessoas. Mas ele mesmo falou, ele veio para incomodar, ele veio para mudar, ele veio para nos acordar. E às vezes, quando a gente é acordado, a gente fica incomodado, não é? Você está aquele cochilinho gostoso, estou tão descansadinho aqui, vem a nossa mãe, filho, acorda, hora da escola. Ou acorda, hora de trabalhar. Então, Jesus veio para fazer esse tapinha no nosso ombro, esse tapinha nas nossas costas. Irmão, vamos acordar, vamos despertar,
Porque Deus não quer que a gente fique deitado dormindo, Deus quer que a gente trabalhe. Sim, que a gente descanse, respeitando o nosso corpo físico, mas Ele quer que a gente trabalhe nas horas de trabalho e descanse nas horas de descanso. Então, os judeus, eles fizeram uma pergunta, e uma pergunta bem capciosa, né? Uma pergunta para colocar Jesus em situação ruim, ou com os judeus, ou com os romanos. Então eles tentaram, né? Tadinhos deles, né? Quem imaginaria, né? Que eles tenham a noção de quem era Jesus, de quem era aquele espírito que eles estavam falando, né? Então, eles perguntam para Jesus, é lícito pagar tributo a César ou não? Olha que pergunta. Porque se ele responde não, os soldados romanos que estão ali ouvindo vão levar essa notícia para César, e César vai se revoltar contra Jesus. Se ele responder sim, tem que pagar, todos os judeus poderiam se virar contra ele. Porque ele estaria confirmando que os tributos são corretos. Então, o que ele responde, né? Ele pede para uma moeda para alguém da época. Né? Pega uma moeda. Aí a pessoa pega uma moeda e dá para ele. Aí ele pede para a pessoa, de quem que é a imagem que está nesta moeda? Aí fala, a imagem de César. Né? Então, Jesus responde, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha que resposta inteligente. Como sempre, ele fala em parábolas. Né? Só que eles, naquela época, não conseguiram entender isso. Porque eles não tinham, mas isso acalmou. Porque os soldados ali não podiam falar, ele não negou. E também os judeus não podiam falar, ele falou que sim. Então ficou uma situação muito interessante. E aí se desfaz o conflito, né? Se desfaz aquele tumulto. Mas isso é naquele momento, né, que todos eles estão tramando para... Todos eles não, alguns estão tramando. O Caifás está tramando com os outros líderes do Sinédrio para tirar Jesus. Porque eles estavam, de novo, se sentindo preocupados, ameaçados por Jesus. Né? Então, o que a gente tem que entender dessa frase, dai a César o que é de César, que acho que isso é muito importante, que Allan Kardec reforça aqui no Evangelho, prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que respeitem aos seus outros. Então é isso que ele dá, ele não desrespeita César. E Jesus já havia falado em outra situação, que ele estava conversando com um político romano, né, que ele fala que se Deus te deu essa posição, eu te respeito, porque eu respeito meu Pai, e meu Pai sabe o que faz, e nada acontece sem meu Pai querer. E aí, a gente continuando, né, resumindo essa frase, quando ele fala, dai a César o que é de César, ele está dizendo para a gente cumprir deveres materiais, civis e sociais, com responsabilidade. Então é a nossa responsabilidade civil, a nossa responsabilidade social. Né? Não é porque eu sou de uma determinada religião e a sociedade, ou as leis da sociedade estão dizendo que, fazendo algo que é contra a minha religião, vou jogar para o alto as leis da sociedade. Jesus nunca desrespeitou as leis sociais. Ele fazia algo que as pessoas não gostavam, que era diferente, mas ele nunca fez algo que era contra as leis da época. E aí quando ele fala, dai a Deus o que é de Deus, ele fala para a gente cultivar o amor, a moral, a consciência reta, a caridade e a fé. Então ele está dizendo, cumpre com suas obrigações sociais, com as suas obrigações da sociedade, o trabalho, com o respeito que você tem que ter com as normas da sociedade atual, onde você vive, ser responsável, trabalhar. Mas ele também fala, não esqueça do principal, que é dar a Deus o que é de Deus. Que é você ter o amor, a moral, a consciência reta, a caridade e a fé. E aí, continuando neste tema, já nesse capítulo, né, no mesmo capítulo, o Allan Kardec traz um pouco mais de desdobramento de informações dos espíritos. E aí a lei do amor, que é uma lei divina.
né? Como a lei do trabalho é outra lei divina, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que este é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Olha que interessante como ele vai, e Allan Kardec, de maneira estruturada, ele nos ajuda a entender o amor, né? Em sua origem, o amor o homem só tem instinto. Ele começa lá atrás, quando a gente é criado, simples e ignorante. A gente tem instinto, que é o animal, mostra isso pra gente, né? O animal tem instinto animal. Isso é como a gente também começou, como simples e ignorante, com instinto. Então eu tinha instinto deste amor, eu tinha instinto que Deus existia. Se a gente for olhar historicamente, todas as religiões do planeta Terra, existe o conceito de uma divindade. Olha que isso está, por quê? Isso está impregnado na nossa gênese, no nosso instinto. E aí quando a gente avança, né, e ainda corrompido, a gente transforma esse instinto em sensação. Então eu tenho instinto e tenho uma sensação. Então eu já estou começando a evoluir, mas ainda não sou puro. E aí quando a gente fica instruído e depurado, a gente consegue evoluir para sentimentos. Então eu consigo sentir agora. Eu estou sentindo, eu me sinto preocupado, me sinto mal, eu sinto esse amor. Então eu começo a sentir agora. Então eu saio do instinto e tenho o sentimento. E aí, o ponto mais delicado do sentimento é quando eu consigo sentir o amor. Então quando a gente transforma esse sentimento que vem lá do instinto, passa pelas sensações e chega a se depurar mais, o ápice é o amor. E o ápice dele é o amor puro, que é o Jesus Cristo veio nos trazer, que é amar a todos, sem distinção de cor, de raça, de credo. Chamar a todos como irmãos, porque somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. É isso que Jesus consegue enxergar. E é isso que Ele quer que a gente enxergue, que somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. E aí, no segundo item que Allan Kardec nos traz, o egoísmo é quase a antítese do amor. Né? Se o amor é um sentimento que traz todo mundo junto, o egoísmo é o quê? Eu me fecho para focar em mim mesmo. Né? O egoísmo é a chaga da humanidade. Tem que desaparecer da Terra e cujo progresso moral obsta, ou seja, impede, ou estagna, ou para. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as armas, dirigir suas forças, sua coragem. Então a gente tem que dirigir as nossas forças e coragem contra o egoísmo, porque não é fácil. A gente estava falando aqui do rico, do pobre, né? Daquelas pessoas. Onde é que a gente... e isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio Livro dos Espíritos, a gente leu algumas semanas atrás, que a riqueza é uma das maiores provas. Porque não é porque, de novo, ser rico é um castigo, não é isso, nem quem é rico tem problema, não. É porque ao você ter essa riqueza, o que tende a acontecer, o que algumas pessoas fazem, usando o egoísmo para proteger aquilo para ele e não compartilhar com os irmãos que precisam. Então essa é uma das maiores provas, né? Prova é aquele que, e às vezes você olha, Madre Teresa de Calcutá ganhou o Prêmio Nobel da Paz, um dos espíritos que mais se assemelhou aos exemplos de Jesus Cristo na Terra. Ela não tinha nada, mas o que ela tinha amor. E ela ajudou milhares de pessoas e milhões através do seu exemplo, de pessoas no mundo inteiro. O que ela fez? Ela simplesmente não tinha isso no vocabulário dela. Ela não tinha o egoísmo, ela não tinha orgulho. Ela viajava com 2 trocas de roupa. A que ela vestia e uma troca de roupa. Um pedaço de sabão e uma bacia de ágate para lavar a roupa dela. Ela viajava o mundo inteiro dessa forma. Então, esse é um exemplo. Quando Jesus fala que a gente não precisa de bens, mas ele estava falando sobre os bens materiais que a gente precisa, olha o que a Madre Teresa de Calcutá viveu a vida dela e foi um exemplo. Porque quem aqui não conhece a Madre Teresa? Ou ouviu falar do nome dela? Né? Uma pessoa que viajava com uma bacia de ágate, um pedaço de sabão em pedra
e a troca de roupa. E aí, falando da fé e a caridade, que é como a ferramenta que Allan Kardec, que Jesus nos traz, né, de promover o amor, a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Super importante isso. Deus quer que sejamos felizes. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Então a gente tem que lembrar, estamos aqui para quê? Aperfeiçoamento moral. Seremos felizes um dia. Temos momentos felizes aqui, mas estamos num planeta de provas e expiações. E aí tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele procure, não nos gozos materiais, mas sim no bem. Olha que interessante essa frase. Essa frase é de um espírito protetor, foi psicografada na Croácia, em 1861. Então, o que ele quer dizer aqui? Né? Que a felicidade não está nos gozos materiais. Quer um exemplo? Consegui um emprego novo, vou ganhar muito dinheiro, só que aí eu vou ter que mudar e ficar longe da minha família. E não vou ver meus filhos crescerem. Olha que interessante, como a felicidade pode ser rápida, né, e etéreo. Ou, tenho muito dinheiro, mas não tenho saúde. Eu consigo ser feliz plenamente? Provavelmente não. Então, bem material não necessariamente é felicidade. Mas, voltando ao exemplo de Madre Teresa de Calcutá, ela era uma pessoa super feliz. Porque ela praticava a caridade, ela praticava o bem. Ela tinha propósito. Então, propósito traz felicidade. Propósito, não dinheiro. Dinheiro ajuda? Com certeza. Não estou dizendo que dinheiro não ajuda a ter conforto. Mas felicidade traz, propósito traz felicidade. Caridade traz felicidade. Ajudar o próximo. E aí, eu vou passar por fim, para a gente resumir o capítulo, que meu tempo já está esgotado. 3 itens. O amor como síntese da lei divina. A gente tem que promover o combate ao egoísmo. Egoísmo e orgulho são os principais males da humanidade. E uma da forma de combater esse egoísmo e orgulho, a caridade em todas as situações. Então, se está em dúvida, se está se perguntando, estou no caminho certo, é só olhar para dentro de si, quanto eu estou exercendo a caridade, quanto estou exercendo o amor ao próximo. E a caridade, gente, não é só doação de dinheiro, né? A caridade é o perdão, é a palavra de conforto, é acolher aquele amigo que está necessitado, às vezes, de um ombro para chorar, para alguém que ouça, é ajudar aquele irmão, aquele tio, aquele primo, aquele pai, aquela mãe que precisam de um ouvido. É isso que é a caridade. Então a caridade não é só doação de dinheiro, mas é doação de amor. Então com isso, gente, eu gostaria de convidar a todos aqueles que têm interesse de fazer a gente vai ter o nosso passe. Então vamos começar. Eu gostaria de agradecer a todos pelo domingo. Eu peço a todos que tenham um domingo iluminado, de muita luz, de muita paz. E aqueles que se sentirem à vontade para se ajeitarem nos seus assentos, elevando o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo essas palavras que nós recebemos dos ensinamentos, através dos nossos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, agradecendo pela luz, pela paz, pelo esse ensinamento da máxima que Jesus nos deixou, que nós possamos lembrar no nosso dia a dia de praticar o amor com o próximo, assim como gostaríamos que o próximo praticasse o amor conosco, que tenhamos o perdão em nossos corações e que, acima de tudo, possamos praticar a caridade a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos,
seja através de um sorriso amigo, de uma palavra de conforto, de um acolhimento. Que Jesus abençoe a nossa semana e que possamos seguir para os nossos lares, levando essa luz, essa paz e esse acolhimento a todos aqueles que encontrarmos durante essa semana. Que assim seja, graças a Deus.